E aí galera, suave? O prêmio CBLOL, uma premiação que eu em si gostava bastante, uma premiação criada em 2017, inicialmente tendo 9 categorias, para eleger os melhores jogadores, melhores técnicos da nossa região, voltada principalmente pela equipe de transmissão do CBLOL, pelos casters e comentaristas, e se eu não me engano até pelos pro players. E essa premiação acabou ganhando novas categorias principalmente em 2021. Com a entrada das franquias também surgiu uma nova competição, o CBLOL Academy, que vinha para substituir o circuito desafiante, já que agora não possuía mais rebaixamento, não fazia sentido uma competição de acesso como era o circuito desafiante. O CBLOL Academy funcionava de uma forma semelhante ao próprio CBLOL, já que os 10 times aceitos na franquia também teriam que montar seus 10 times Academy, seus times para disputar o próprio CBLOL Academy, assim ele funcionando como um berço de talentos para o futuro do CBLOL. E bom, com isso, a Riot em si pensou em criar uma categoria dentro do prêmio CBLOL para eleger o melhor jogador Academy, o que mais se destacou naquele ano dentro da competição. E bem, no total eles tiveram 3 ganhadores. E é por esses 3 pro players que a gente vai passar hoje. Ver que rumo suas carreiras tomaram, como é que eram suas carreiras antes, analisar e ver se eles tiveram sucesso realmente dentro do cenário competitivo de League of Legends. Em novembro de 2020, um garoto começou a chamar a atenção de toda a comunidade brasileira de League of Legends, Jean Mago. Na época, apenas com 16 anos, conseguiu fazer o feito de pegar top 1 na ranqueada BR. Com isso, logo cedo, o Brasil já caía de amores pelo jovem Jean Mago, inclusive tendo uma comoção muito grande para que ele se tornasse um pro player. Porém, na época não era de sua vontade, já que ele estava confortável e com uma vida estabilizada como criador de conteúdo. E bom, se tornar um pro player não teria a certeza de gerar uma renda tão boa quanto ele de conseguir gerar criando conteúdo e fazendo lives na Twitch. Entretanto, pouco mais de um ano depois, em abril de 2021, ele faz um pronunciamento no Twitter explicando sua mudança de plataforma para as lives e que começaria a escutar propostas tanto para o CBLOL quanto para o CBLOL Academy. Com isso, ele é anunciado como novo mid laner do Flamengo e Esportes, disputando o segundo split do CBLOL Academy. E lá ele simplesmente brilhou. Junto com o Flamengo, ele ficou 14/4 na fase regular, indo para os playoffs e conseguindo chegar na final, onde fez um sonoro 3-1 contra a equipe da PEN Game Academy. Com isso, ele sendo campeão do CBLOL Academy no seu primeiro split. Isso, juntamente com sua atuação brilhante no segundo split do Academy, rendeu para ele o prêmio CBLOL de melhor jogador dentro daquele Academy, ganhando a premiação para cima do Asta, também do Flamengo Esports, e do Betão, top laner da Fúria Academy. Com isso, o futuro parecia brilhante para o Jean Mago. Jogar no CBLOL já parecia questão só de tempo, até que em outubro daquele mesmo ano, ele anuncia que vai deixar o cenário competitivo de LoL, falando que ele tinha jogado esse split mais para testar e ver se ele curtia o competitivo. E bom, pelo visto ele não curtiu e decidiu simplesmente deixar de lado toda essa parte mais competitiva do cenário de LoL, focando apenas em suas lives mesmo. Após isso, ele realmente ficou totalmente fora do cenário competitivo. Em 2022, acabou focando principalmente no Valorant, onde conseguiu pegar até mesmo Radiante. E em 2023, voltando já a jogar mais League of Legends, foi para Coreia do Sul, tendo jogos inclusive contra o Faker na solo kill. Porém, sempre existia uma vontade da comunidade de ver o Jean Mago voltando ao competitivo, tanto que pessoas grandes do cenário como o Baiano tentou trazer o Jean Mago para o seu projeto com o IDL Esports em 2024. Outro rumor forte na época era sua entrada na equipe Academy da Red. E finalmente, em 2025, tivemos seu retorno, e realmente pela Red, como os rumores falavam. Só que em vez de competir em 2024, ele foi competir em 2025 pela Matilha. Segundo a equipe da Red Kennedy, ele foi contratado para jogar o circuito desafiante, agora um novo Tier 2 pela equipe Academy da Matilha, o que fazia sentido devido ao seu tempo fora do cenário competitivo. Bom, pelo menos esse era o plano, até o primeiro split da Red em 2025, né, ele tá ter sido totalmente desastroso, e quem acabou pagando por isso foi o midlaner da equipe Gravitar. E então, de supetão, o Jean Mago estrearia na LTA no segundo split, no lugar do Gravitar. E o Greve acabou sendo movido para a vaga do Jean Mago na equipe Academy no circuito desafiante. E dentro do possível fez um bom segundo split, no meio daquela bagunça que era a Red Kennedy. Ele fez tudo dentro do possível, numa equipe que estava muito decisa com suas posições, principalmente na jungle e no mid, que posteriormente foi anunciado que ele revezaria a posição com Gravitar. Após isso, ele acabou sendo movido novamente pro Academy, não continuando na equipe principal pro terceiro split, onde acabou jogando muito bem, mesmo não sendo campeão. Ele deve permanecer na Red Kennedy, já que seu contrato vai até o ano que vem, e agora é esperar para ver como vai ser o futuro de Jean Carlos Dias, o nosso Jean Mago.
Ao contrário do Gemago, o Julieira entrou no competitivo sem um grande alvoroço, de maneira mais discreta. Durante um bom tempo ele competia pelos times do Tier 3, mas sem chamar muita atenção. Sua primeira aparição real foi em 2019, já como reserva da Rensga no segundo split do circuito desafiante. Lá ele acabou jogando apenas 3 jogos, sendo 3 derrotas. Somente em 2021, com seus 21 anos de idade, ele entrou de vez no cenário competitivo, sendo anunciado pela PEN Game para seu Academy, para a disputa do segundo split. Sua passagem pela PEN acabou sendo muito boa. Logo no seu primeiro split, conseguiu ficar em segundo lugar dentro do CBLOL Academy, perdendo apenas a final para o Flamengo do próprio Gemago. No ano seguinte, ele permaneceu na equipe, onde ficou em segundo lugar no primeiro split novamente para o Flamengo, e por fim, no segundo split daquele ano, ele conquista o título do Academy para cima da equipe da Red. Inclusive, aquela equipe da PEN Academy acabava sendo um bom time, um time bem competente, incluindo pro players como o Aces e o Pro Delta em seu elenco, ambos que inclusive disputaram o prêmio CBLOL juntamente com o Julieira, no qual ele acabou vencendo, e ambos também que chegaram a disputar o próprio CBLOL. Com o final de 2022, o Julieira já estava sendo sondado por algumas equipes do CBLOL, duas em específico, a Fúria, que fez alguns testes com a ADC, porém acabou optando pelo Trigo, e a Liberty, que acabou sendo seu destino. E então, no dia 10 de dezembro de 2022, a Liberty anunciou sua nova line-up, sendo formada principalmente por jovens jogadores. Além do Julieira como ADC, eles contavam com o Aces, também a Spain Game Academy como jungle, e o Cavalo, prata da casa, como suporte. O time também contava com o Cru Piloto no mid e o experiente Chiari no topo. As expectativas para esse time acabam não sendo muito altas, e se você olhar a tabela, parece que realmente não foi um time muito bom, terminando aquele CBLOL em último colocado. Porém, os jogadores acabaram jogando muito bem. Esse time em si acabou ganhando de equipes como o Kabum, o Superfluxo e a PEN, com o próprio Julieira jogando muito bem o primeiro split. Assim, você pensa, é só manter os jogadores que deram certo, fazer algumas alterações que o segundo split vai ser melhor ainda, não é? Bom, eles fizeram as alterações. O piloto, que não tinha jogado muito bem, foi substituído pelo Avenger, e o Cavalo também saía para dar entrada ao suporte Oz, também já mais experiente. O time para o segundo split acabou simplesmente ficando uma bomba, acabando aquele CBLOL na penúltima posição, ganhando apenas 2 jogos durante todo o campeonato. Eles realmente só não ficaram em último porque a Kabum estava decidida a pegar essa última posição. Isso acabou sendo um grande balde de água fria para todos os jogadores daquela Liberty. Para você ter uma ideia, depois daquele split, dos 5 titulares, apenas o Chiari conseguiu se manter no CBLOL. Já o Julieira acabou voltando para o CBLOL Academy, dessa vez pela equipe do Fluxo. Sua segunda passagem pela Academy também foi bem apagada, acabando nas últimas posições nos 2 splits jogados. Com as mudanças no cenário para 2025, o Fluxo optou por não manter seu time Academy, dispensando todos os jogadores, entre eles o Julieira. Nesse último ano ele acabou não conseguindo encontrar uma equipe no Tier 1 ou no Tier 2, voltando a disputar o Tier 3, jogando alguns meses pela E-Wolves e participando do classificatório para o circuito desafiante com a 15 eSport, que acabou não dando certo, ele não conseguiu pegar a vaga, além de uma rápida passagem pelas 7 Rex e participações como substituto na Lotus, tudo isso dentro do Tier 3 nacional. Atualmente ele está sem time, entretanto é ativo na comunidade e acredito que ele possa continuar competindo. O terceiro e último jogador que vamos falar nesse vídeo é o mid laner George. Ele iniciou sua carreira em 2021 pelo time Academy da Kabum. Antes competitivo ele não teve muitos registros, não jogou Tier 3, teve somente seu histórico de solo kill e um registro de um classificatório para o circuito desafiante de 2022, onde seu time acabou não avançando para o classificatório fechado. Porém, esse classificatório foi muito importante para sua carreira, pois seu time estava sendo ajudado por um membro da equipe da Kabum. Com isso, ele foi chamado para fazer um tryout para a equipe, onde passou e foi anunciado como um dos jogadores do seu Academy em 2020 para o ano seguinte. Seus primeiros anos no competitivo foram sem muita notoriedade. No seu primeiro split de 2021, ele acabou sendo reserva do Bankai no top, jogando apenas 4 jogos naquela Academy. No segundo split ele acabou não jogando nenhum jogo, porém ainda estava no plantel da Kabum. Já em 2022 ele começou a jogar bem mais partidas na equipe da Kabum. No primeiro split ele voltou para o mid, revisando posição com o Titeuto. No segundo split ele já foi o principal mid laner da equipe, ganhando seu espaço dentro do time. Porém, até aquele momento, ele acabou nunca jogando um playoff no Academy, sendo um jogador bem apagado. Na verdade, a única vez que ele chamou realmente uma atenção aquele ano foi com sua treta que teve com a Aegis, devido a um jogo que ele estava trollando na ranqueada, com o jungle da Red na época, o chamando de Perma Academy, um apelido que acabou ficando com ele durante todos os anos seguintes.
E vale lembrar que tendo dar o Exposed foi o próprio Diógenes, em um jogo que ele estava claramente trollando. Então nesse caso, a Aegis inocente. E finalmente, após todos esses anos apagados, veio um 2023 excelente. Agora sendo titular completo da Kabum, ele acabou reencontrando o seu LoL, indo pela primeira vez aos playoffs do Academy, terminando na 4ª posição, com ele jogando muito bem. E posteriormente acabou ganhando o segundo split do CBLOL Academy. E graças a sua boa gameplay também veio o prêmio CBLOL, ganhando do Super Kleber e do Escuro, também da Kabum. Lembrando que no início daquela temporada, o Diógenes era colocado como o pior jogador da equipe da Kabum Academy. Com isso, era esperado que ele seria contratado por um time do CBLOL, inclusive com ele brincando com a possibilidade de ir para a INTZ, já que o Nosferos iria sair do time. Porém, a INTZ estava com uma janela de transferências pensando somente num plano A, e o próprio dono da INTZ falando que o George não era uma opção. No final, o plano A deu errado e eles ficaram com o Aituza no mid. Boa, INTZ. Chegou a ter possibilidade dele ir para o time do Fluxo, que buscava fazer um time de jovens promessas. Porém, preferiram o Ace Fury Academy Full. Com isso, Diógenes ficou mais um split no CBLOL Academy, onde fez um bom split, não vou mentir, terminando na 3ª posição. Após tudo isso, veio o segundo split de 2024, onde após o plano da INTZ não ter dado certo, ele anunciou mudanças para o segundo split. Tai sairia para dar espaço ao Yuppie, irmão do Yamp, e o Aituza saía para entrar o Diógenes. O Perma Academy estaria no CBLOL, e lá jogou muito bem, fez bonito. O time melhorou bastante, sendo uma grande evolução do que foi o primeiro split. Vale lembrar também que ele deu uma revanche no Aegis, sendo uma morte dele feita pelo Diógenes que fez que a INTZ encerrasse aquele jogo, e ganhando da Red Canids. Porém, mesmo assim, acabou não conseguindo pegar os playoffs. Vale lembrar que o Diógenes estava apenas emprestado, ele ainda pertencia a Kabum. Aí, fim de 2024, as mudanças para a LTA e a Kabum não foi aceita na franquia. Ele voltou de empréstimo, porém logo cedo foi dispensado pela Kabum, com eles montando um time com mais estrelas para disputar o circuito desafiante e tentar pegar a vaga da LTA, que spoiler não deu certo. O Dior já acabou indo para o Geração Estrutura, o time do jornalista Luiz Choutana, tentando pegar a vaga no circuito desafiante. Passaram para o classificatório fechado, porém acabaram caindo, perdendo o primeiro jogo para a Dark Roses e o segundo jogo para a Guenchana, time do Kazé inclusive na época. E de lá para cá ele acabou sumindo. Após sua passagem pela Geração Estrutura, acabou não jogando por nenhum outro time e com ele jogando apenas partidas ranqueadas, sendo pouco ativo até mesmo no Twitter. Bora ver o que vai ser a carreira do Jorge por agora, né? É isso, valeu por acompanhar esse vídeo, é meu primeiro vídeo aqui no canal, inclusive sinto que demorei mais do que deveria nele, muita enrolação, acabei gravando algumas partes e com muita demora, mas enfim, devo continuar postando alguns vídeos, o que derem na telha, principalmente falando de esporte eletrônico em si, focando mais no LoL, que é o que eu mais assisto. E é isso, valeu a todos por chegarem até aqui. Se chegaram até aqui, eu fico muito grato a todos vocês. E bom, eu sou o Junior 5 e caso não nos vejamos de novo, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.